Louvado seja Deus pela sua palavra, que Ele nos concede para que eu e você possamos juntos estudar os caminhos do Senhor. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa jornada nós iniciamos há um tempo atrás. Começamos lá no Evangelho de Mateus e viemos acompanhando. Eu convido a você que está chegando agora a conhecer um pouco mais desse material para que você tenha contato com a palavra de Deus. E esse livro que nós agora estudamos, ele foi escrito por Lucas, é o mesmo Lucas que nos escreveu também o Evangelho de Lucas. E no capítulo 10 nós vimos algumas coisas muito interessantes que dessa vez eu não vou revisar com você. Sabe por quê? Porque é Pedro, o apóstolo, que no capítulo 11 ele revisa esses eventos. Vamos juntos então? Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Ele explica aqui, apóstolos eram aqueles homens que foram chamados por Jesus para serem seus enviados. Havia o grupo original, mais tarde eles sortearam e escolheram Matias para substituir Judas, e o próprio Senhor chamou por nome a Paulo, na época conhecido como Saulo, para ser também um dos seus apóstolos. E esses apóstolos e os irmãos da Judéia. Judéia é a região sul de Israel, onde fica Jerusalém. Eles ouviram falar que os gentios, os não-judeus, gentio quer dizer isso, também haviam recebido a palavra de Deus. Essa cena aqui, ela se passa mais de 10 anos depois da ressurreição do nosso Senhor. E naquele momento eram assim bem pontuais e raros os casos de não-judeus que recebiam essa palavra. Talvez você se lembre, por exemplo, do episódio de Filipe com o eunuco, que era ministro de Candace, rainha da Etiópia. Esse homem, ele era considerado também, talvez, como parte do povo judeu, porque haviam judeus na Etiópia, judeus negros, sim. História longa, já contei aqui no canal, mas se você tem curiosidade, pesquise na internet Operação Salomão. Aconteceu agora há pouco tempo e tem a ver com essa história. Eu posso lhe contar isso num outro dia, talvez, num episódio especial da série Pergunte Aqui. Mas eram pontuais, eram raros os casos de não-judeus recebendo a palavra do Senhor. Ainda que o próprio Jesus tenha pregado a pessoas que não eram do povo de Israel e concedido a eles também a sua graça, como foi o caso daquela mulher lá no norte, lá na região ao norte de Israel, e que era uma mulher que tinha sua filha endemoniada, como foi o homem lá em Gadara também. Enfim, nesse momento, quando Pedro subiu a Jerusalém, lembre, para um judeu, ir para Israel é subir, estando em Israel, ir para Jerusalém é subir, estando em Jerusalém, ir para o templo é subir. Então, quando Pedro foi para Jerusalém, ele estava em Jope, e aí ele esteve em Cesareia, então subiu a Jerusalém. Então, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Quem eram esses? O que é isso, esse partido dos circuncisos? É o seguinte, na religião judaica, todo homem tem uma marca física no seu corpo da aliança de Deus com Abraão. Essa marca física é a circuncisão. É a remoção do prepúcio, que é a pele que recobre a extremidade do pênis. Isso é feito normalmente com um menino ao 8º dia, um menino que nasce de uma família dentro da cultura e religião judaica, ou com um homem adulto que se torna judeu, um prosélito. E a crítica era o seguinte: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Veja como a circuncisão era um tema importante para esses homens. Eu já vou lhe adiantar, isso vai ser resolvido aqui pela igreja, só que esse tema vai voltar. Porque essa turma dos judaizantes, eles voltam a tentar forçar a barra para que quem se torna cristão se torne também, ou até primeiro, judeu. Esse é um problema que, por incrível que pareça, nós vivemos hoje, dentro da Igreja do Senhor, nesse país. Mas eu já chego lá. E a acusação era verdadeira, o Pedro fez isso. O problema é que isso não estava errado. E Pedro vai explicar. Exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Ele estava na casa do Simão, um curtidor de couro. E caindo em êxtase tive uma visão. Pedro aqui dá a primeira indicação. O que vem a seguir é um ato de Deus. E isso já deve começar a chamar a atenção dos seus ouvintes.
Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu preso pelas 4 pontas, e que vinha até onde eu estava. Olhei para dentro e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Para um judeu, isso é coisa inaceitável. O judeu tem uma regra de alimentação muito restrita. A lei entregue por Moisés, vinda da parte de Deus, estabeleceu uma dieta muito restrita para o povo de Israel. Eles tinham animais que eles consideravam imundos, impuros, e que eles não tinham contato com esses animais. Então, quando ele fala que é todo tipo, né, toda sorte, ele está indicando que eram coisas impuras, né? Eu ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e come. E ele respondeu: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Curioso que esse episódio de Pedro, ele contraria o ensino de Jesus, que falou que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai porque vem do coração. Nós lemos isso nos evangelhos. E lá está escrito no evangelho de Marcos, e Jesus então com isso tornou puro todos os alimentos. Mas Pedro ainda vivia como se estivesse debaixo da lei. Vamos seguir aqui. A voz falou segunda vez, voz do céu: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. 3 vezes é um sinal de intensidade, é um sinal forte. O número 3 na cultura judaica é um dos números de completude, né? Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. Cesareia é uma região portuária ao norte de Israel e uma região também fortemente guarnecida por tropas romanas. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Veja como Pedro agora tinha acabado de hesitar diante do Espírito. E agora o Espírito fala que ele não hesite em ir com esses homens. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. No capítulo 10 não são indicados quantos homens foram com Pedro. Agora ele fala, são 6. E no capítulo 10 é indicado o homem, Cornélios, centurião. E esse homem, Cornélios, contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa. Veja que Pedro, numa ponta da história, teve uma visão. Cornélios, na outra ponta, também teve uma visão. E com isso Pedro está mostrando para a igreja reunida que aquilo ali foi um ato de Deus. E esse anjo disse: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Só para lembrar, tá? Simão era o nome dele, Pedro era o que nós chamamos de um apelido. Queria dizer pedra, rocha, Shimon Kefá, Simão Pedro. Ele dará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Aqui é uma grande virada. Por quê? A igreja, em sua maioria judaica, ou quase toda judaica, acreditava na salvação para os judeus. Ou pelo menos para quem se convertesse ao judaísmo e depois a Cristo. E aqui Pedro está contando que um homem que não era do povo de Israel, um homem que não era circuncidado, recebeu uma visão e um anjo lhe disse que o que traria salvação a ele seria o quê? Uma mensagem. E não um rito. E não uma circuncisão ou qualquer outro rito, mas uma mensagem. Isso para esses homens de mentalidade judaica, e não só judaica. Aqui eu vou trazer um novo termo que aparece mais adiante também. Judaizante. Para essa mentalidade judaizante, isso aqui foi um choque. Salvação vinda por uma mensagem, e não por um rito, por um ato no templo ou na sinagoga ou onde seja. Não é um ritual, é uma mensagem. E para ele, e para todos da sua casa, ou seja, uma mensagem que inclui os de fora do judaísmo. Então Pedro fala que quando ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre os não-judeus, como sobre nós no princípio. Nós aqui é a igreja, que tinha recebido o Espírito Santo lá no Pentecostes 10 anos antes. Foi 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor, 50 dias após a Páscoa. E então, na verdade 50 dias após a Páscoa, né? Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui Pedro está rememorando palavras de Jesus, que havia falado que João é o João Batista, João que batizava, nós já sabemos que Batista hoje é nome, mas não era nome, era função, João que batizava. João Batista batizou com água. O que é batizar? Essa palavra em grego significa imergir, afundar em.
envolver em um líquido, um fluido. Então, vocês serão batizados com o Espírito Santo, serão imersos no Espírito Santo. E aí Pedro, então, traz um raciocínio. Se, pois, aqui é um raciocínio típico judaico, se vale o maior, vale o menor. Se Deus, aqui é o maior, a situação maior, lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, agora vem a situação menor. Se a situação maior vale, quanto mais é menor. Qual é a situação menor? Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Qual é a situação menor? Pedro entrar naquela casa, ter comunhão com eles, fazer refeição com eles. Está percebendo? Pedro está demonstrando que isso que ele fez e que ele é acusado de fazer, entrar na casa de incircuncisos e ter comunhão com eles, era menor do que o que Deus fez, que foi derramar de si mesmo sobre aquelas pessoas. Se Deus estava se derramando sobre aquelas pessoas, trazendo salvação, o que tem de mais, Pedro, ter comunhão com eles também? Entendeu o raciocínio? Ouvindo isso, eles não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Então, eles disseram o seguinte: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eles não apresentaram mais objeções aqui. Louvaram a Deus. Mas essa mentalidade, talvez não as mesmas pessoas, essa mentalidade ela prosseguiu, contaminando a igreja por bastante tempo ainda. Paulo tem que se opor a isso fortemente na Carta aos Gálatas. Aliás, a Carta aos Gálatas é talvez o maior compilado que nós temos dentro do Novo Testamento, nos explicando em detalhes por que nós cristãos não seguimos a lei de Moisés dada para Israel. É o entendimento da Carta aos Gálatas que diz, por exemplo, que você pode comer todos os alimentos, desde que você dê graças a Deus, que não existe para nós alimentos puros e impuros. Por isso que nós comemos carne de porco, camarão. Isso não é para nós, a dieta restritiva era dentro da lei de Moisés para Israel. É na Carta aos Gálatas que nós entendemos que a lei não salvou ninguém. É a graça que salva. Mas quem tentar cumprir a lei se torna maldito. Por quê? Porque não consegue cumprir toda a lei. Nunca ninguém cumpriu, a não ser Jesus. Então não é bom negócio tentar largar a graça e abraçar a lei. Porque quem hoje abraça a lei, escolhe um trecho, por exemplo, alimentação, ou outro que seja, não consegue cumprir toda a lei e torna-se assim maldito. Porque abandonou a graça e tentou alcançar o favor de Deus pelo cumprimento de normas. A lei não é para salvar. A lei é para nos mostrar a nossa incapacidade de autossuperação para chegar a Deus. Então esse grupo aqui se aquieta, mas esse tema volta. E ele volta hoje. Hoje que estou aqui gravando, falando com você, esse tema está de volta. Só que não é a circuncisão hoje que está de volta. São outros atos da lei. É a igreja que está trazendo réplica da Arca da Aliança. Igreja que está falando em cumprir a lei de Deus. Igreja que fala da minha lei, a lei da minha igreja. Igreja que traz shofar, que é uma espécie de um instrumento de sopro, né? Feito de chifre. Aliás, eu vou lhe contar uma. Se você é da turma do shofar, não passe mais vergonha, tá? Shofar tem rito e toque correto. Eu já fui num local de reunião onde estavam com shofar e a pessoa tocava de maneira aleatória. E ficou curioso, né? Porque o shofar, o toque retinido, né? O toque rápido e curtinho, era para marchar, e o toque longo era para parar. E ele ficava alternando esses toques o tempo todo. Claro, ninguém recebeu o significado, mas se um judeu entra ali e vai olhar e dizer, nossa, que coisa feia, os cristãos tentando brincar de ser judeu. É a igreja hoje brincando de ser judeu, fazendo templo, fazendo uso de vestes judaicas. Aliás, outra coisa hilária é a gente ver uma pessoa tentando se fantasiar de judeu e usando o manto típico dos homens de Israel como se fosse uma capa de super-herói. Não sabe nem colocar. Para impressionar as pessoas. Então isso é um problema hoje. Hoje isso voltou a ser um problema. Com uma cara diferente. Mas os judaizantes estão por aí de novo. Alguns mais sutis, alguns mais escancarados. E eles louvam a Deus com uma expressão curiosa. A conclusão, então é uma maneira de concluir. Né? Então, Deus concedeu arrependimento? Concedeu. Até mesmo aos gentios.
Bom, uma leitura antiga, do Antigo Testamento, uma leitura atenta, já ia mostrar isso para eles. Uma leitura atenta da vida de Jesus ia mostrar isso. As profecias sobre ele diziam que ele seria luz para as nações. Os atos dele demonstraram isso. Aliás, se você leu, ou pelo menos acompanhou aqui em vídeo, no dia de Pentecostes, eles receberam uma capacitação em outros idiomas. Talvez alguns pensaram que era só para judeus que falavam outros idiomas. Mas quando Jesus comissionou aquele grupo, o que ele falou? Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Falando de Pentecostes. E ele falou para quê? Falou. E serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E ele não botou restrição que era só entre os judeus. Você está percebendo como eu e você estamos no mesmo risco que eles? Qual é o risco? Passar anos na companhia de Jesus, mas cegos para uma porção das Escrituras, porque queremos colocar a nossa cultura e as nossas ideias por cima das páginas da Bíblia, como eles colocaram. Por isso que nós precisamos orar, pedir a Deus que nos revele a sua palavra. E precisamos estudar a palavra de Deus e meditar nesse conteúdo. E precisamos uns dos outros. Precisamos de irmãos que nos incentivem a uma leitura correta da Bíblia, uma leitura intensa. Precisamos de pessoas que pensem diferente de nós, para nos mostrar que muitas vezes estamos pensando de maneira equivocada, bitolada. Sim, nós precisamos de gente que pensa diferente de nós. E nós precisamos também oferecer pensamentos diferentes a outras pessoas. Isso é comunhão, é diversidade na unidade da igreja. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima e vamos prosseguir o que sempre fazemos aqui, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.